Olá, seja bem-vindo ao nosso módulo de Desempenho Humano e Fisiologia de Voo. Nesse vídeo de hoje, o segundo vídeo do módulo, nós vamos falar sobre o comportamento dos gases na atmosfera, porque isso vai impactar diretamente na fisiologia humana e, consequentemente, no nosso desempenho enquanto seres que estamos aí nos deslocando dentro dessa atmosfera. Então vamos lá. Ao final dessa aula, eu espero que você seja capaz de descrever as zonas fisiológicas de voo e suas principais características, conceituar o tempo útil de consciência, o TUC, e, por fim não, tem mais ainda, listar os marcos fisiológicos de altitude. Tem dois marcos fisiológicos aí importantes para a gente saber. E agora sim, por fim, explicar as leis dos gases associadas ao voo. Então, vamos lá, sem muita perda de tempo, vamos seguir o seguinte roteiro. Zonas fisiológicas de voo, tempo útil de consciência, marcos de altitude e lei dos gases. Então vamos lá, o que são essas zonas fisiológicas do voo, conforme está aparecendo aqui no slide ao meu lado? Bom, nós dividimos a atmosfera em algumas zonas fisiológicas e dentro de cada espaço desse, dentro de cada camada dessa, a nossa fisiologia vai ter um comportamento e o nosso organismo vai se adaptar ou não, você vai perceber, né, aquelas condições que estão sendo apresentadas ali. Mas vamos a um conceito um pouco mais científico, esse meu está muito, né, da boca para fora. Mas as zonas fisiológicas são diferentes intervalos de altitude em que a pressão atmosférica e a concentração de oxigênio variam significativamente, né, aí, durante o voo. Durante o voo ou durante qualquer variação de altitude. Claro que a gente fala voo porque a gente está considerando aí a natureza do curso que nós estamos fazendo. Mas se você subir uma montanha, você vai ter a mesma situação. Então, traduzindo isso aí, com a diferença de altitude, você vai tendo uma diminuição de pressão atmosférica. Essa diminuição de pressão vai provocar nos gases da atmosfera um comportamento diferente, né? E isso, obviamente, vai diminuir a concentração desses gases, porque menor pressão, maior volume, mais afastadas as moléculas estão, menor a quantidade de oxigênio no mesmo volume de ar, fica difícil respirar. Então é isso que esse parágrafo aí quis dizer, e é nessa premissa que nós vamos dividir as nossas camadas. Essas zonas são fundamentais para compreender os efeitos da altitude na fisiologia humana, pois influenciam a capacidade do corpo de obter o oxigênio adequado para manter as funções vitais, né? Quanto mais distante, menos oxigênio ou mais esparsas as moléculas de oxigênio, mais difícil respirar, o corpo vai ter que dar o jeito dele ou dar jeito nenhum. Vamos às zonas fisiológicas aí. A primeira zona é a zona indiferente, é do nível do mar até 6.600 pés. Eu consultei algumas literaturas e alguns autores mais liberais assim tratam isso aí até 8.000 pés. Tá? Então, se você encontrar na prova até 8.000 pés, não tem problema, pode considerar. É que o material que eu consultei provavelmente foi de um autor mais conservador e ele jogou para mais baixo, ele botou 6.600 pés, inclusive com esse requinte de crueldade, né? 6.600 pés, botou uma altitude quebrada. O que acontece nessa zona aí? Como você está vendo, é uma zona indiferente. Para o organismo, tanto faz, né? Você não vai ter uma diminuição da pressão atmosférica suficiente para causar uma diluição do oxigênio suficiente para o organismo ficar preocupado. Não, o organismo está tranquilo e ele vai ali tolerar bem, né? Então, o organismo humano, em suas condições normais, tolera bem e não altera sua fisiologia diante da redução de oxigênio disponível na atmosfera decorrente da elevação. Ou seja, essa diminuição ela não é percebida pelo organismo, então é a zona indiferente. Por quê? Porque para o organismo ele está indiferente, tanto faz. Tranquilo? A próxima zona é a zona de compensação total. Ela vai dos 6.600 ou dos 8, se você quiser falar assim, até os 10, né? Até um pouquinho acima dos 10 ali, na verdade, mas de 6.600 até os 10, para ser coerente com o material que eu consultei.
O que acontece aí? Veja que a compensação é total, ou seja, o organismo vai alterar o seu funcionamento para compensar a perda de oxigênio. O organismo humano é capaz de usar mecanismos de compensação para manter o seu funcionamento eficiente diante da redução do oxigênio causada pela elevação de altitude. Essa compensação é ajuste no sistema circulatório e pulmonar, ou seja, a respiração vai ficar mais profunda e o batimento cardíaco vai acelerar. Justamente para quê? Para botar mais oxigênio para correr no sistema. Ele vai funcionar mais rápido, né? Para buscar mais oxigênio e manter o mesmo nível fisiológico. Veja, o oxigênio está, o organismo está fazendo uma compensação, acelerando os seus processos para não haver perda, né? Por isso que é a zona de compensação total, até os nossos 10 mil pés. De 10 a 25, a gente já tem a compensação parcial, ou seja, por mais que o organismo se esforce, ele não consegue dar conta, né? O organismo faz a compensação, mas de maneira parcial e temporária. Ele não vai aguentar muito tempo. O desempenho do organismo apresenta maior deficiência com a elevação de altitude, podendo chegar à falência com o tempo de exposição. O uso de suplementação de oxigênio é necessário, ou seja, entre 10 e 25 tem que botar oxigênio. Se não tiver oxigênio, o organismo por si só, embora ele vá tentar, ele não vai conseguir. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que ele vai, cara, não dá mais, parou, trava. Aí dá um shutdown, desliga, né? E o sujeito entra em coma, dorme, entra em coma e pode vir a óbito. Então, é muito perigosa, essa zona é muito perigosa, né? A descompressão aí nessa zona é realmente algo muito perigoso. E piora, acima dela, que é o que a gente vai ver agora, então, só para fechar, zona de compensação parcial. Por quê? Porque o organismo só consegue compensar parte da perda do oxigênio que ele teve. Ele não consegue compensar tudo, ele precisa de um suplemento de oxigênio. Tranquilo com isso? Vamos seguir. A zona crítica, que é acima de 25 mil pés. O organismo humano entra em colapso em pouco tempo, podendo advir inclusive a óbito, caso o oxigênio suplementar não seja prontamente administrado. Ou seja, acima de 25 mil não tem nem tempo para muita coisa. Ou tu bota oxigênio ou o organismo vai colapsar. E é rápido assim, Braga? É. E aí vamos embora ver o próximo assunto aqui, que diz respeito exatamente a isso, que é o tempo útil de consciência. Ou seja, se eu tiver uma descompressão, se eu tiver uma diminuição da pressão parcial dos gases, né, o que acontece com o meu organismo? Quanto tempo eu resisto? Quanto tempo eu consigo sobreviver? É claro que a tabela que eu vou mostrar para vocês é uma média, né? Ela não é algo para todo mundo é igual, não, ela é uma média, né? Mas é uma média que atende aí a quase todos nós. Então, tempo útil de consciência. O que é o tempo útil de consciência? É o tempo que uma pessoa, sob o efeito da despressurização, ou seja, diminuição da pressão parcial dos gases, consegue manter a sua capacidade de julgamento, coordenação motora para realizar tarefas e tomar atitudes, tipo pegar uma máscara, né? Levantar, pegar um oxigênio suplementar. Por mais simples que essas possam ser ou parecer. Então, é o tempo que você consegue manter a sua consciência. É o tempo que alguém pode fazer alguma coisa por si mesmo, como puxar, acionar e ajustar corretamente a sua própria máscara de oxigênio. E aí, como é que é esse tempo aí? Lembro que é uma tabela aproximada, né? É a média. Veja ali, até os 18 mil pés, entre 20 e 30 minutos. O organismo faz a compensação, né? Abaixo dos 10 mil ele faz a compensação total, acima dos 10 mil ele faz a parcial e aí vai. Quando chega lá nos 22 já dá 10 minutos. Por que 10 minutos? Porque o organismo já está fazendo compensação parcial, já está dizendo, cara, não vai dar, bota oxigênio para dentro porque não vai dar. Acima dos 25 mil é de 3 a 5 minutos. O organismo diz, não dá para mim. Ou bota oxigênio 100% ou vai parar. Eu vou desligar esse negócio. E veja lá em cima, lá mesmo no final, acima dos 43 mil, de 9 a 12 segundos. O avião voa 43? Voa. Entre 35 e 43 é normal você ter um voo comercial.
normal, né? 35 e 43 é normal. Então você tem de meio minuto a 12 segundos, talvez. Quanto mais se tiver uma descompressão, uma despressurização, quanto mais alto, menor a pressão parcial dos gases, pior a condição. Então veja que, por isso que tem aquela instrução de coloque primeiro a máscara em você para depois auxiliar alguém ao seu lado. Criança ou idoso, depois. Primeiro em você. Porque se você for tentar auxiliar a pessoa e não conseguir, vão morrer os dois. Vão morrer os dois. Então, primeiro em você por causa do tempo útil de consciência. Claro que isso é uma média, mas é bem realista, tá? Vamos falar agora de 2 marcos de altitude que são extremamente importantes para a gente. O primeiro marco de altitude é em torno de 39 mil pés. O que acontece lá em 39 mil pés? Cara, a altitude em que o uso do oxigênio a 100% não é mais eficiente para baixar a hipóxia, sendo necessário o aumento da pressão. O que isso quer dizer? Que se você tiver uma descompressão e iniciar um processo de hipóxia, a hipóxia é falta de oxigênio, é deficiência de oxigênio na corrente sanguínea, porque a ausência de oxigênio é anóxia, né? O A de negação, anóxia. A gente vai falar ainda, tem um vídeo todo dedicado à hipóxia. A gente vai falar da hipóxia ainda, mas se você entrar num processo de hipóxia, mesmo que você dê 100% de oxigênio para essa pessoa, não dá. Tem que descer a aeronave. Por isso que tem o patamar de segurança, que é o nível 100. Quando tem uma descompressão, mesmo que a aeronave consiga colocar oxigênio suficiente para todo mundo através das máscaras, dos sistemas de oxigênio, né, de emergência, o piloto desce o avião. Por que ele desce o avião se já está todo mundo com oxigênio? Né? Porque ele tem que trazer a aeronave para um patamar de segurança, por causa justamente disso que eu estou falando aqui, desse marco. Você não consegue, mesmo com oxigênio a 100%, a pessoa não consegue reverter o processo de hipóxia. Isso é importante saber. E o outro é muito fora da nossa realidade, porque a gente não vai voar a 62 e 63 mil pés. Mas nesse ponto aqui, eu trouxe só como curiosidade mesmo, nesse ponto aqui, bacana, acontece o seguinte: a pressão é tão pequena, a pressão atmosférica é tão pequena, que o oxigênio consegue entrar em ebulição a 37 graus, ou seja, o sangue ferve, literalmente. O oxigênio que está dentro do teu corpo, na corrente sanguínea, nos pulmões, ele entra em ebulição, ele ferve a 37 graus por causa da pressão, né? Lembra que quando fala assim, o oxigênio ferve a 100 graus numa pressão atmosférica padrão, né, ao nível médio do mar. É por isso, porque a pressão interfere diretamente nesse processo de mudança de estado físico da matéria. Então, para ele passar aí para ele entrar em ebulição, né, para a água que está no teu corpo entrar em ebulição, a pressão atmosférica nessa altitude aí, ela permite isso a 37 graus. Veja que é bem complicado, mas isso é só curiosidade. Eu trouxe aqui, não tem nenhuma importância em termos de prova para você, é só cultura de fisiologia aeronáutica mesmo. Vamos lá, vamos para a lei dos gases. Cara, a lei dos gases é um negócio que é engraçado, que eu trabalhava na escola, o professor de meteorologia não dava a lei dos gases porque ele esperava o de emergência. O professor de emergência não dava aula de lei dos gases porque ele esperava o de PSS, de primeiros socorros e fisiologia. O professor de fisiologia não dava aula de primeiros socorros porque esperava o professor de meteorologia. Nessa confusão, de vez em quando, eu tinha que entrar em sala para dar uma aula sobre lei dos gases, porque ficava um deixa que eu deixo, ninguém dava aula, os alunos ficavam perguntando. Então, vamos às leis dos gases. É muito simples e a aplicação também é direta para o que a gente vai ver, não tem mistério nenhum. Primeira lei aí, a lei de Henry, o enunciado da lei diz o seguinte: a quantidade de gás dissolvido em uma fase líquida é diretamente proporcional à pressão parcial do gás sobre essa fase líquida. Peraí, vamos lá, como é que é? O gás diluído no líquido, né, a quantidade vai ser diretamente proporcional à pressão. Ou seja, quanto mais pressão, mais o gás fica ali, diluído no líquido. É isso mesmo. O que significa dizer que
Se você diminui a pressão, você tem uma expansão desse gás e ele sai dessa corrente, né? Uma pequena parte dos principais gases da atmosfera, nitrogênio e oxigênio, se encontra dissolvido no nosso sangue. Veja aí o problema. Sob circunstâncias da redução de pressão parcial, pode ocorrer a formação de bolhas gasosas nos vasos sanguíneos e nos tecidos, causando a doença descompressiva. É o que acontece com o nitrogênio quando você diminui a pressão atmosférica, quando você tem uma descompressão. O oxigênio que está na corrente diluída, com menor pressão, ele se expande e forma as bolhas. O oxigênio também, da mesma forma. Então, a lei de Henry vai impactar diretamente nas doenças da descompressão. Depois, quando a gente for falar das doenças da descompressão, eu cito a lei de Henry e mostro essa aplicação ali de novo para você. Outra lei dos gases importante para nós, a lei de Dalton. Em uma mistura de gases, diz o enunciado, em uma mistura de gases, a pressão total equivale à soma das pressões parciais de cada um dos gases que forma a mistura. Ou seja, tu pega a atmosfera e você pressiona a atmosfera. A pressão que vai ocorrer ali é uma soma da pressão em cada um dos gases que compõem a atmosfera. Tá? Por quê? Porque a pressão age de maneira igual em todos eles, né? É algo até lógico. Em vez de constante, a proporção dos gases, uma vez constante a proporção dos gases, a pressão parcial de cada um dos gases que compõem a atmosfera diminui com a altitude, porque a pressão da mistura diminui. É a consequência lógica, né? Você tem os gases todos misturados ali. A pressão atmosférica é a mesma para todos eles. Você vai subindo, elevando a altitude, vai diminuindo a pressão, eles vão se expandir todos. Tá? Por quê? Porque a pressão é a mesma para todos eles. Então, é uma aplicação lógica isso aí, e isso se resume na frase: quanto maior a altitude, menor a pressão, maior o volume dos gases. Né? Você consegue resumir o entendimento da lei de Dalton numa frase. A lei de Boyle-Mariot, ou Boyle-Mariot, eu já vi tanta pronúncia para esse negócio aí, mas não é o que vai definir exatamente o que a gente precisa aqui. Vamos ao enunciado da lei. O volume ocupado por um gás é inversamente proporcional à pressão desse gás para uma temperatura constante. Acabei de dizer quando eu falei da outra lei, né? Quando você tem a temperatura constante, você tem maior pressão, você vai ter menor volume. Menor pressão, você vai ter maior volume. O volume gasoso presente em cavidade do organismo, ouvido médio, seios da face, trato gastrointestinal, outras cavidades ao longo do corpo todo, se expande com a elevação e se retrai com a redução da altitude. Ou seja, os gases que estão presentes no nosso organismo, principalmente nas cavidades, e aí você tem aqui, né, seio da face, dentro do próprio ouvido, no trato gastrointestinal, né, no estômago, no esôfago, quando você tem a diminuição da pressão, esses gases vão se expandir. Ao se expandir, você vai ter uma série de problemas aí, a gente vai falar disso nas doenças de descompressão e nos disbarismos. Né? Disbarismos são as doenças explicadas por ausência de pressão. Então a gente vai ter isso aí. Bom, seguimos esse roteiro então. Falamos sobre as zonas fisiológicas do voo, falamos sobre o tempo útil de consciência, sobre os marcos de altitude, e eu dei uma rápida geral ali sobre as leis dos gases. A gente vai voltar a falar sobre as leis dos gases quando a gente for falar das doenças da descompressão, da hipóxia. Eu volto a falar sobre tudo isso. Agora eu tenho certeza que você é capaz de descrever as zonas fisiológicas e as suas características. Lembra lá da reação do organismo, né? Indiferente, total, parcial, né? Lembra disso lá. Conceituar o tempo útil de consciência, que é o tempo que você consegue ficar, né, atento ainda, consegue ficar consciente. Conhece os dois marcos, né? Aquele acima dos 39.000 que não tem jeito, tem que descer para poder compensar a hipóxia, não adianta só dar oxigênio. E aquele acima dos 63, 65, onde a água que está no corpo ferve, né, a 37 graus, praticamente na temperatura corporal. E você agora
é capaz de explicar as leis dos gases associadas ao voo, né? Terminamos assim esse vídeo sobre comportamento dos gases na atmosfera e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o sistema visual. Então, vejo você no próximo vídeo.